Hoje nós vamos falar na live com o educador Google. Então, sem muita demora, bora pra live. Aí, galera, hoje nós estamos recebendo aqui Edson Amaral, geógrafo, educador Google. Fala aí, Edson, tudo bem? Tudo bom, Adriana? Tudo bom? Tudo. Ô, Edson, fala um pouquinho pra gente o que é um educador Google. Então, Adriano, o educador Google basicamente assim, é um grupo de educadores, né, isso mundialmente falando, né, que tem uma capacitação pelo Google, e essa capacitação serve para quê? Para você ser formado na plataforma deles, né, na Google, e aí tá ensinando os professores a usarem a ferramenta Google na sala de aula. Então, como o professor pode usar o Google Docs na sala de aula? Como pode usar o Google Formulário, o Google Excel lá, né, que é o Google Planilha que eles falam. Então é isso, nós somos formados para isso e, né, nós não ganhamos nada, né, é voluntário, é tudo voluntário. E aí cada cidade tem o seu representante do educador Google. Eu sou representante de Mudas Artes. Eu sou o GG, que a gente fala, é Grupo de Educadores Google, GG, de Mudas Artes. Então, o Google, no caso, você faz cursos para aprender a utilizar as ferramentas nem em sala de aula. Isso. Eles que dão a plataforma toda pra gente, né? A gente vai lá na sede também, fazer algumas avaliações, na sede da Google, lá na Faria Lima, e aí a gente também recebe um certificado, né, para estar atuando também. E é bem bacana. Então, quem tiver a oportunidade, quiser também, pode ser um GG educador Google, né? Tem a oportunidade. Então, a cada ano tem um encontro também, né? Tem um encontro. Calma aí. Desculpa, o meu cachorro aqui. Tem um encontro com esses educadores que aí são falados qual foi o processo, quantas pessoas cada educador atingiu, né? E é super bacana. Isso aí. E hoje você vai falar pra gente um pouco como que se usa essas ferramentas? Vai nos ensinar? Então, posso falar um pouquinho, né? Porque é muita coisa, né? É muita coisa. Eu posso falar do Google Formulário, que é uma ferramenta super legal, né? Tem agora o Google Trend, né? Que você tem uma busca de tendência, né? Que é bem bacana, né? Por exemplo, o que está mais falando na rede hoje, né? Você tem como jogar isso e ver em qual lugar, em qual região do Brasil está falando mais. Então é bem bacana essa ferramenta do Google. Dá para usar na sala de aula, os alunos dá para usar para fazer pesquisa, dá para usar em matemática, tem bastante estatística, tem geografia, é bem bacana. E poucas pessoas sabem disso. Você acabou de falar uma palavrinha aí que acho que é o calcanhar de Aquiles da educação, né? Matemática. É a minha área, mas a gente sabe que é assim uma coisa que a gente todos estamos trabalhando, né, para melhorar. Assim, os alunos demonstram muita dificuldade, né? E tudo que vier para ajudar, como que seria usar isso na área de matemática, por exemplo? Então, lá eles dão os gráficos e os dados, né, dessa participação nacional dentro da plataforma do Trend. E aí você usa esses dados para estar vendo em qual região tem mais acesso e por que está tendo mais acesso. Será que porque o fato aconteceu naquela região? Né? Igual o último ciclone lá, teve lugar do Brasil que não foi pesquisado sobre o ciclone que teve no sul do país. Né? Então dá para ver essas questões também. Algum aluno quer fazer alguma pergunta para o nosso educador Google? Tem alguma pergunta já, Divani? Não, Adriana. Não. Ô, Edson, qual a importância que está sendo, assim,
a gente está vivendo agora um momento muito especial na educação, né, que é diferente para todos, acho que para os alunos e para a gente também. Como que está sendo a importância dessas ferramentas nesse momento? Assim, no seu olhar. Então, no meu olhar, antes de acontecer essa tragédia aí, né, as pessoas, elas usavam a tecnologia, né, mas usava assim no sentido de rede social, né, YouTube, mas não como ferramenta para um preparo de aula ou para uma pesquisa, né, e agora estão tendo que usar, né, mudou, né, essa questão do acesso. Isso é super bacana. Eu lembro que há uns anos atrás, quando nós estávamos trabalhando junto, você foi a primeira pessoa que me apresentou o Google Classroom. Né? Nós trabalhamos junto e você me ensinou a usar há uns 3 anos atrás, lembra? Numa sala acho que do 7º ano, você fazia com os alunos, aí você me ensinou a usar, foi a primeira pessoa que me ensinou a usar e você estava me explicando. Eu lembro que eu falei para os alunos, eles falaram, professora, não vamos usar não. E hoje nós estamos sendo todos, né? Estamos sendo obrigados e está sendo uma ferramenta tão útil, né? E descobrindo o quanto tão importante e fácil é de ministrar. E fácil é. E assim, em fevereiro, no começo, a primeira semana, a Mônica aí, né? Pode até falar, eu já fiz com eles todas as salas. No Google Sala de Aula, eles já estavam participando, né, em fevereiro e março, lá no começo de março, eles já estavam usando o Google Sala de Aula. Aí teve isso, né, mas eles já sabiam, já estavam logados lá comigo, né, então olha que interessante. Então, as escolas, se elas se apropriassem dessa ferramenta, né, seria fantástico. É um grande auxílio para o professor e para o aluno, né, eles ganham mais. Porque a gente não fica só no momento sala de aula, né? Tem essa integração, né? Que tem um novo conceito que chama ecossistema comunicativo, né? Acho que até eu dei uma formação lá no Amélia falando sobre isso, que é fantástico, né? Aí você integra o professor, o aluno, a direção, o coordenador em uma rede só, né? E todo mundo tem acesso à informação. E assim... a gente está falando agora desse momento, né? Mas na verdade as redes sociais ela vem dominando aí, principalmente os jovens adoram, né? Usar redes sociais há muito tempo, né? E a gente vê e vem observando que eles usam, mas infelizmente em muitos momentos eles não sabem se colocar nas redes sociais. A gente percebe que eles não têm um comportamento respeitoso, vamos dizer assim, né? A gente percebe isso em grupos e agora ficou muito claro porque a gente está... Eu costumo dizer que nós estamos afastados, não isolados, né? Porque nós estamos mais ligados e conectados do que nunca e a gente percebe como eles se colocam nas redes sociais, os vocabulários, muitas vezes, como ele se dirige ao colega, ou até mesmo ao professor, como eles falam. E assim... E é uma ferramenta que eles têm nas mãos, essa geração, na verdade, eles já nasceram com a internet, né? Então, olha, isso que você está falando é super interessante, que a gente está falando de comunicação. O Facebook veio para mudar essa questão da comunicação, né? Aí chegou o WhatsApp também, né, logo após, né? Aí o Facebook comprou já o WhatsApp, né, por 59 bilhões, né, de dólares, né? Foi uma... Isso, amigo? Foi tudo isso. Por que será que ele comprou? Então, quando a gente fala em comunicação, é super importante ficar com o pé atrás, porque eles têm todo acesso do que a gente escreve, do que a gente posta, né? O que eu falo lá, eles estão tendo acesso a tudo, né? E eles usam isso a favor deles, né? E é assim que eles ganham dinheiro. Então, a gente tem que usar o Facebook de uma forma bem, com umas palavras assim, bem delicada, né? Uma forma bem delicada para não se expor muito,
né? E você falando com um colega, você falou, de qualquer jeito, ou de uma postura diferente, né? Pode atrapalhar bastante, né? Pode atrapalhar muito a sua vida aí. Né? Você está bem exposto. Alguém fez uma... Diva, tem pergunta no chat? Tem. Por favor. O Igor, ele pergunta, como essa lei do fake news que está para ser aprovada, o que pode mudar no Google ou em toda a internet em geral? A Ana Daniele, ela pergunta, ela afirma, tomar todo o cuidado em redes sociais é pouco. Sim, ela tem razão, porque assim, tudo que a gente posta, e a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque ele tem acesso a todos os nossos dados, todos, né? E é através de, a gente percebe isso, que se você faz uma busca lá, você procura lá, carro, a partir daquele momento, você fez uma carro, você pode ver, a próxima vez que você abrir, vai aparecer um monte de coisa lá de carro. Pneu, porta, acessórios, uma agência que você nunca ouviu falar, vai aparecer de tudo. Por quê? Porque eles têm acesso a tudo e aí todo mundo começa a te mandar, como se você só tivesse aquele interesse. E não é verdade, né? Então, assim, a gente tem que ficar muito atento a tudo que a gente faz nas redes sociais. Os nossos alunos têm que entender isso, que as redes sociais é uma ferramenta maravilhosa. A internet é uma ferramenta maravilhosa, se a gente souber usá-la, né? Sim, sim. Se a gente souber usar a internet, ela veio para acrescentar muito na nossa vida. Porque se a gente parar para pensar, imagina nesse momento se não existisse a internet. Como nós estaríamos? Aí nós estaríamos isolados. Certo? Certo. Então, essa questão que a aluna, não sei se foi a aluna que perguntou lá sobre a fake news, né? A Daniela, né? Foi o Igor. O Igor. Professora Divani. Então, essa lei ela vem para controlar um pouco, né? Para controlar tudo isso que está acontecendo aí, né? Ficou em evidência que agora realmente a questão, né, de informação, né? Então, se deixar muito aberto aí, qualquer um pode fazer qualquer coisa e prejudicar muita gente, né? Não só pessoas, mas também as pessoas que eu falo assim, políticas, né? Então, acesso à política, questão de professores, médicos, sei lá, todas as profissões, né? Pode criar uma fake news aí e destruir, né? Até explicar que não é aquilo, né? Já caiu na rede, já foi julgado, né? Porque é muito rápido hoje na internet essa questão do julgamento, né? As pessoas, deixa eu dar um exemplo, elas postam o que acham legal, né? Ela não se preocupa em analisar o que elas estão postando. O último foi aquela questão lá dos gibis da Turma da Mônica. De manhã no celular bombou. Várias pessoas mandando o link para baixar lá a edição completa da Turma da Mônica. Né? Eu falei, caramba, como assim, né? Nossa, isso é legal, né? Mas deixa eu ver. Né? E professores, alunos, amigos mandando. Eu falei, não, tem que ver isso aí, né? Aí a primeira coisa que eu entrei lá foi no site da Turma da Mônica, para ver se tinha alguma coisa. Nada, né? E aí depois de uns 10, 15 minutos eles lançaram uma nota, né? Falando que eles não tinham postado nada disso, era um golpe, né? Quem acessou aquele link lá, né? Pode estar o computador contaminado até o celular, né? Por vírus, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né, não só o que fala, né, mas também o que posta. Rodri, tem uma pergunta. A Ana quer saber, você recomenda que nossas redes sociais sejam no modo privado ou seja só para amigos? E não no modo público? Não, acho que não. Acho que pode ser no público, sim. Pode continuar no público, né, mas tomando toda, né, a cautela na hora de postar e falar, gravar, né? Agora, esses dias uma aluna mandou um post
na internet, falando assim, tome cuidado que você está sendo vigiado pela internet. Aí ela colocou assim, o professor Edson falou, desde quando você compra o celular, você já estava sendo vigiado, né? Quando você acessa lá o celular, o YouTube você autoriza ele a ligar a sua câmera. Né? Então, ele pode ter acesso direto à sua câmera. Qualquer hora. Então é isso. Então a gente está na mão deles. Mas se a gente está na mão deles, a gente tem que ser mais esperto, né? A gente tem que usar isso, né, de uma forma bem cautelosa, saber o que está fazendo, né? Sei lá. Tem post aí que fala que os grandes empresários, os grandes donos de redes sociais tampam a câmera com uma fita, né? Então, se eles fazem isso, por que será, né? Acho que, assim, nós temos... Daí fica uma dica para os nossos alunos, né? Que na nossa live tem vários alunos de várias idades. Fica uma dica, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo e sempre, viu? Porque a gente está exposto. As redes sociais é para isso, a gente fica exposto sim. Porque a gente posta lá, tá na internet, eu costumo dizer, tá na rede, tá no mundo. Né? O mundo pode te ver. Tá na rede, tá no mundo. Então você tá exposto. Então você tem que tomar cuidado. Pode falar. Adriana, o último também que eu vi agora, que questão de falsificação, e muita gente caiu, foi da Netflix. Não sei se vocês ficaram sabendo da Netflix. Qual? Eles criaram um domínio igualzinho ao site do Netflix, mandando para as pessoas refazer o seu cadastro. E para fazer o cadastro tem que colocar o cartão de crédito. E as pessoas foram, para não perder a sua conta, façam o cadastramento e tal, e jogaram na rede. Né? E muita gente caiu, porque era igualzinho. Olha aí, Divani. Tem uma pergunta. Em relação às pessoas que espalham fake news, a Emily quer saber quais são as consequências de espalhar as fake news? Então, a consequência pode ser jurídica. Jurídica, assim, pode ser processada. Aquela pessoa que foi prejudicada, ela pode processar, e tem meios para você achar quem postou a fake news. Né? Pode ver que está caindo um monte de gente agora, né? A Polícia Federal está com um sistema que ela está reconhecendo, né, quem está postando essa fake news, aonde estão os servidores. E aí, encontrando os servidores, ela consegue acessar os IPs e de onde foi logado para fazer essas fake news. Então, só para complementar aí, eu te pergunto assim, isso não é mais para as pessoas jurídicas? As pessoas físicas têm tanta relevância? Tem, porque pensa, se você não é jurídico, você é uma pessoa normal, vai lá, e você posta, e vai dar repercussão. Se der repercussão na rede, né, não vai ficar só em Budas Artes, né, não vai ficar só em São Paulo, né. Então, mesmo você não sendo político, você não sendo dessa área, se der repercussão, eles vão te encontrar. Eu acredito assim, que depende de quem você vai atingir com a sua fake news, né? O alcance que ela vai ter. As consequências vai depender do alcance. Se for uma fake news que vai prejudicar o seu colega da escola, a consequência vai ser dentro da escola, né? Vai ficar dentro da escola, vamos dizer, a sua punição vai ser ali dentro da escola, vai se resolver entre os pais e a escola. Se for na sua comunidade, no seu bairro, a consequência vai ser entre sua família, outra família, provavelmente um boletim de ocorrência. Então, a fake news vai atingindo mais gente, a consequência vai sendo maior. Então, assim, a gente tem que ter consciência que fake news é crime e que nós não devemos espalhar e que nós devemos, sim, checar, principalmente aquilo que você recebe e fala assim, não, mas será que isso é verdade? Né? Você tem que checar.
não pode ficar compartilhando tudo, né? Aham. A gente deve compartilhar tudo. A gente deve sempre desconfiar, sim. Porque, como assim? Tem coisas que a gente recebe e a gente olha e fala, não, isso não é verdade. Porque a gente já sabe que não é, que aquilo é praticamente impossível. E aí a gente vai compartilhar, só, mas eu recebi. Mas você compartilhou, você fez parte também. Então, acho que isso a gente tem que aprender. A gente está dentro de a internet, ela é um meio de comunicação e como qualquer outro meio de comunicação tem suas regras e nós temos que segui-las, né? E se eu... Mais uma pergunta, Adri. Pode falar. Qual a sua opinião, aviso sobre a atual cultura do cancelamento? Não entendi. Você entendeu, Edson? Não, cancelamento do quê? Essa é a pergunta da Lívia. Ela pergunta qual é a sua opinião, aviso, sobre a atual cultura do cancelamento. Deve ser que nem o Facebook fez. O cancelamento de algumas contas de fake news que teve, falou ontem. Derrubou as contas do Até porque se descobriu que eram perfis falsos. Que foram criados justamente por questões políticas e morais e sociais. Tem duas pessoas falando, não dá para entender nada. Entendeu? Você entendeu, Edson, agora? Não, eu entendi. Então a gente está vivendo esse momento agora, né, que tá bem visada essa questão da comunicação, né, e na minha opinião, o Facebook tem que ter uma postura mesmo em relação a isso, né, se eles comandam milhões de pessoas, milhões de informações, né, e está acontecendo isso, e minha opinião, eles têm que derrubar mesmo, né? Mas aí tem a questão política também, né? Se eles se eles estão usando na questão política, né? E aí se eles estão cancelando por questões políticas, aí já é outro caso, né? Aí entra ideologia. Se entra ideologia, aí é mais profundo, né? A gente tem que analisar direitinho, né, o que está acontecendo por trás de tudo isso, né? Aonde eles querem chegar. Porque se eles fizerem isso com pessoas políticas, eles têm que fazer com todos, né? Com todos. Aquelas pessoas... Opa. Deixa eu só aproveitar, eu acho que assim, né, trazendo mais próximo de nós, às vezes chamar atenção, porque de uma certa forma, muitas vezes a gente vê, igual a Adriana falou, algumas intrigas e algumas situações, às vezes em escola, em que um ou outro cria um perfil falso, para também ficar, né, defamando ou criando uma situação, às vezes com um colega, uma pessoa. Então, vale lembrar que desde 2015 para cá, né, o cyberbullying, as questões hoje relacionadas a essa tecnologia nesse sentido, já está sendo monitorada, avaliado, e obviamente que a cada momento vão ter aí, como você falou, a Polícia Federal, os caminhos para poder encontrar o servidor ou aquela pessoa que está fazendo, né, esse perfil falso e criando essas situações. Então, independente, assim, desse momento, né, desses perfis na questão política, mas acho que trazer para perto de nós, porque às vezes a gente já viu aí algumas situações, a gente conhece às vezes alguma amiga, algum parente que resolve fazer um perfil falso para saber da vida do outro ou para falar mal da vida do outro. E aí lembrar que isso também é crime, que é possível de encontrar ali, né? E quando você também receber alguma coisa desse tipo, faz print em tudo e vai lá na delegacia fazer o BO que eles encontram, ainda mais hoje que a polícia está bem atenta em relação a isso, quando é alguma coisa, né, do menor, da criança, né, em relação até a mulher mesmo, né, às vezes, né, questões aí de relacionamento, então vale prestar atenção nisso, e aí obviamente que essas contas aí estão todas, né, de olho, tá tudo de olho, e tem que rastrear tudo, né. Boa noite. Só um comentário lá do cancelamento. Não sei se a minha visão está um pouco... Posso fazer um comentário? Pode, Edson. Boa noite, gente. Desculpa chegar um pouco atrasado, o meu Wi-Fi não estava funcionando, então 3G. Mas eu acho que até essa questão do cancelamento é de você deixar de seguir alguma pessoa, de você deixar de fazer parte de alguma... Sei lá, você está inscrito num canal no YouTube, ou sei lá, no
nessas outras plataformas, você talvez não continuar seguindo, né, essa pessoa, né, você descancelar sua inscrição num canal, numa conta. Acho que tem esse conceito também, né, do cancelar, né, não sei se entraria nisso. Correto, é isso mesmo, é a minha visão sobre isso, Edson. Eu também concordo. Eu acho que quando você percebe isso, você para de seguir. Mas eu acho que a empresa, como o Facebook, o Instagram, eles têm mesmo que derrubar, e assim, eles são responsáveis, têm que ser responsabilizados. Eles são grandes empresas, eles têm sim, eles não têm todos os nossos perfis, eles não têm todos os nossos dados, então eles são responsáveis sim. Se o fulano lá tá com não sei quantas contas, consegue dominar por meio de robô, mandar não sei quantos perfis, criar tantos perfis falsos, mandar várias notícias, então ele tem mais que derrubar e parar e bloquear, porque a população está sendo prejudicada com isso. Rodrigo. Oi. Tem uma fala da Lívia aqui que eu achei interessante sobre essa atual cultura do cancelamento. Ela coloca que não é sobre contas fakes, mas sim as pessoas meio que cancelarem ou acabarem com a vida de alguém só por causa, deve ser, de um erro cometido na internet. Isso é muito comum no Twitter, como muitas contas de exposições. Valeu seu som, não entendi o final. Cortou. Então, deixa eu falar novamente. Ela coloca assim, que a atual cultura do cancelamento não é sobre contas fakes, mas sim as pessoas meio que cancelarem ou acabarem com a vida de alguém só por causa de um erro cometido na internet. Isso é muito comum no Twitter, com muitas contas, e aí também com muitas contas das exposições, exposettes. Por exemplo, a gente pode citar um exemplo aqui? Pode. Anitta, por exemplo, né? No meio LGBT, a Anitta é muito desprezada e cancelada, inclusive pelas declarações dela, muitas vezes homofóbicas. Então o povo fala assim, vamos cancelar a Anitta, vamos cancelar a Anitta. Então ela perde seguidores, né? Ela perde credibilidade perante a comunidade, por exemplo, né? Exatamente por falas errôneas, por se colocar de diferentes jeitos. Quando a gente fala de cancelamento, é exatamente isso, não tem a ver com com contas fakes. É que vocês estão indo para um caminho meio diferenciado. É verdade. Mas aí, no caso, é a postura da pessoa, né? Exatamente. A pessoa tem uma certa postura, o outro tem o direito de não querer. Com certeza. Então, cai naquilo que o Edson colocou. A pessoa tem o direito de não querer seguir. Mas assim, hoje em dia, né, você ter uma conta, uma rede social, tem gente que vive disso, tem muita gente que o trabalho delas, né, a gente tem aí os youtubers, uma série de celebridades, por exemplo, um cara como o Neymar, ele fatura muito dinheiro com a rede social dele. O que acontece? Se por acaso um cara como o Neymar, por exemplo, ele tem uma atitude que eu não gosto e eu paro de seguir ele e eu consigo influenciar várias pessoas para seguir ele, não é só, puxa, o pessoal não gosta mais de mim, né? Na verdade, o Neymar está perdendo, o Neymar, a Anitta, qualquer outra pessoa que faturam com as redes sociais, eles estão perdendo dinheiro, né? Então, eles têm que pensar no que eles estão fazendo. Então, eles têm que tomar cuidado com a postura que eles têm perante a sociedade. E eles têm que ser responsáveis por isso. Porque você só para de seguir alguém se essa pessoa tiver uma postura que não te agrade. Concorda? Se a pessoa está tendo uma postura que te agrada, você não vai parar de seguir. Agora, se a pessoa tem uma postura que não te agrada, você para de seguir. Então, a consequência Adriana, a consequência. Oi. Olha só que interessante o que o Carlos Eduardo postou. Tipo, eu não gosto do K-pop. Então, os fãs do K-pop pegam e me xingam e acabam com a minha vida social na internet. Você não é aceito por uma sua opinião, né? Não aceito sua opinião. Isso é cancelado. Você tem o direito
de abrir um boletim de ocorrência contra quem fez isso, porque eles estão sendo preconceituosos contra a sua opinião. Mas também tem que ver o que você falou contra os caras, né? Tem os dois lados. Vai depender qual foi a opinião dele também, informada nesse grupo aí, né? Porque se foi uma opinião agressiva, né, ele vai ser rejeitado mesmo, né? Por exemplo, eu não gostar... Ele vai ter que assumir a bronca. Eu não gostar do Edson Amaral não me dá o direito de ofendê-lo. Eu não gostar dele só me dá o direito de não segui-lo. Não de ofendê-lo. Mas, aí Adriana, tem aquelas questões. Às vezes, uma fala mal colocada, ela pode provocar esse tipo de agressão. Pode. Pessoa. Por isso que eu tô falando, a gente tem que ter muito cuidado com o que se coloca na rede. É que, na verdade, virou a justiceira. Parece que a rede social é a justiceira de tudo aquilo também, né? Acha que é um comportamento, né, adequado e tal. E aí, obviamente, que ninguém mais pode falar nada, né? Mas eu acho também, a gente já viu muitas vezes as pessoas errarem, voltar para a rede, pedir desculpa e ficar meio que, tudo bem, ficou na bronca naquele momento, mas passou e já era, né? Agora, sim, o que não dá é para ficar aquela, né? Incitando, né? Incitando mesmo uma discriminação, uma situação. Discriminação, preconceito, homofobia e sei lá mais o quê. De repente, uma opinião mal colocada, ela vai ser desculpada. Agora, uma opinião mal colocada hoje, amanhã, depois, aí, né, já não dá. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E saber que tem caminhos